Podcraft, Pandemia, parte 2. No início da pandemia, eu e a Beth estivemos aqui para falar um pouco do que chegou até nós a respeito das novas regras de segurança e de como a pandemia afetava o mercado artesanal. No momento em que tudo ainda era muito incerto, algumas empresas já destacavam seus serviços delivery e drive-thru, assim como as máscaras estavam bombando e salvando muitos artesãos, permitindo que fizessem uma reserva financeira. Hoje, praticamente um ano depois, estamos de volta para falar um pouco de como foi esse período e, sobretudo, de como nós estamos enxergando esse momento atual. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Pandemia, parte 2. Eu e minha parceira de canal Craft, aqui a Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos algumas alternativas, para o nosso podcast ser possível e eu acho que nós encontramos o caminho, a melhor maneira de trazer esse Podcraft até você. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, lá no site. Além disso, é claro, nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Mas, como na semana passada, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Há um ano, praticamente, nós estivemos aqui para falar dos efeitos da epidemia sobre nós e entendemos que esse é o momento de retomar no assunto, porque muita água já correu debaixo dessa ponte, né? Bora lá, Beth Monta? Seja muito bem-vinda. Oi, Faiga, olá todo mundo, muito bem-vindos todos. É sempre bom a gente estar aqui junto mais uma vez. O assunto hoje já é corriqueiro, recorrente durante esse ano todo que a gente passou. Faz um ano que a gente está vivendo nessa loucura toda, dessa forma nova que já está ficando comum, né? Na realidade, às vezes eu me pego pensando como que vai ser quando acabar tudo isso, como que a gente vai estar, como que vai ser você não andar mais de máscara na rua, essas coisas todas, de vez em quando o novo normal para mim já está ficando o usual só, né? Não é o novo normal, já é normal, né? É o todo dia. Desculpa, tá certo. É pet friendly, né? Aqui no Podcraft. Ela resolveu dar a opinião dela. E os números, eu acho que desse ano a gente entra de uma forma diferente no contexto. Se o ano passado a gente tinha, nessa altura do campeonato, há um ano atrás, poucas mortes, a gente começa com mais de 300 mil, então é um número muito forte, né? Pensar que 307 mil brasileiros morreram ao longo desse ano é uma coisa que dói. Eu acho que uma das grandes diferenças, por mais... Parece até o papo chato, né? Falar assim, sem um otimismo, mas não dá para a gente deixar isso de lado. São 307 mil pessoas, são isso hoje, né? Que a gente está gravando de sábado, até quinta-feira, quando for ao ar, a gente sabe que a coisa aqui já vai ter aumentado alguns mil, infelizmente, né? A gente sabe que a gente vai estar chegando nos 310, por aí, pelo menos. Então, é muito chato você saber. Eu acho que a grande diferença de todo o contexto é que não existe ninguém que não tenha sofrido a perda de alguém na família, entre os amigos, e essa dor virou uma dor conhecida entre todos. É uma dor que todo mundo sabe qual é. E você abrir hoje as redes sociais, parece mais um obituário, principalmente o Facebook. Eu acho que a maioria das pessoas tem até evitado abrir Facebook com uma frequência maior, porque você é tanto luto todos os dias. A primeira coisa que você vê é que alguém morreu. Então isso sempre deixa a gente meio estranho, né? O pensamento de: será que eu vou ser a próxima? Quem será que vai ser o próximo aqui da minha família? Será que alguém vai? Essa roleta russa deixa a gente meio atordoada.
Hoje faz um ano que a gente começou uma campanha no ano passado, que era o Juntos pelo Artesanato, que era uma forma da gente tentar divulgar o trabalho dos artesãos nesse período, onde não teríamos cursos, não teríamos aulas, não teríamos a venda dos produtos nas feirinhas, e a gente se preocupando e pensando como que seria, a gente começou nesse ano, mas o artesanato mais uma vez mostrou o quanto ele é versátil. Ele sempre se recupera e ele sempre se adapta muito rápido a tudo. Então, eu acho que essa lição que a gente traz, né, nesse ano, sempre de ter um artesanato ativo e sendo artesanato, né? Sendo o artesanal sempre essa recuperação, uma dose muito positiva de energia. Seguramos, sim, durante esse ano e vamos segurando ainda a fabricação das máscaras de tecido. É o artesanato que está mantendo esse insumo que não tem faltado, graças a Deus, enquanto alguns EPIs têm faltado por aí. A máscara de tecido está sempre à disposição. Hoje nós temos algumas regras novas, um pouco mais rígidas em relação à máscara, então é importante o artesanato se adaptar também a isso. Essa semana saiu normativa para uso de máscara em aeroporto, por exemplo. Teve uma regularização, então as máscaras precisam estar mais adaptadas ainda à segurança geral. E então, assim, e eu sei que é só uma questão de tempo. Máscara com visor, máscara com acetato para você poder fazer leitura labial. Tem opções hoje em dia que não faltam para as máscaras desenvolvidas pelos artesãos. E isso não dá para a gente negar o quanto que é sensacional essa forma de trabalho do artesão brasileiro, e também saber que essa prática foi uma forma de ganhar dinheiro, de sustentar muitas famílias, né? De muita gente. O que você acha, Beth, que foi a principal mudança que a gente viveu aqui no nosso mercado? Porque, assim, há um ano atrás, a gente estava falando principalmente de máscara de delivery de drive-thru, né? E agora, o que você considera que foi a maior mudança que esse mercado sofreu? Eu acho que é a adaptação do online, a adaptação da venda do online. Isso não tem, hoje não tem artesão que não saiba vender via WhatsApp, via rede social, via qualquer meio online. Todos eles se adaptaram de uma forma ou de outra a vender o online. Então, acho que essa é a grande diferença do segmento. É um sistema híbrido de vendas que vai ficar para sempre. A gente sabe que acabou agora a pandemia. Agora que aprendeu, não tem como retroceder, né? Aprendeu, agora vai. Então, assim, hoje qualquer artesão sabe como fazer na realidade, a maioria dá aula, né, para a gente de como que funciona, como que vende, quais são as melhores estratégias, todos muito antenados. Há um ano atrás, a gente nunca tinha ouvido falar em mentoria de venda para artesão específico, e hoje a gente tem vários profissionais de destaque no mercado, mostrando como que pode fazer, o que pode usar, quais são os recursos, quais são as ferramentas, e eles explicam como que você faz para vender no Instagram, quais são as estratégias que eles usam, com milhares de seguidores, muitos deles fazendo realmente uma diferença nas redes sociais e fazendo uma diferença na roda da economia, porque quando você coloca esse tanto de gente sabendo trabalhar, não só com as mãos, mas também com a cabeça e com a tecnologia, você me dá um orgulho danado, para falar bem a verdade, tá? Acho que dentro de todo esse caos, assim, você fala assim, meus artesãos, eles estão arrasando porque eles estão mandando bem. Porque esse é o grande diferencial, né? Quem está trabalhando para artesão, quem está oferecendo essas mentorias, na sua maioria, e os de maior destaque, são artesãos também. Então, eles reconhecem, eles entendem e geram essa identificação com as dificuldades que o artesão vive, né? O meu único senão é que eu não acho que são todas as empresas, todas as lojas, todas as indústrias do artesanato que se adaptaram a isso tão bem quanto o artesão.
E hoje a gente vê uma demanda de artesão querendo produto, querendo um monte de coisa, e às vezes algumas empresas, algumas indústrias não entendendo e não se atualizando no nível e na velocidade que o artesanato está pedindo. Então, é uma análise muito sem dados, muito só de observação, mas quando você escuta o relato de vários artesãos, e a gente tem conversado diariamente com muitos artesãos, todos eles recorrendo e falando sobre a falta de insumos, sobre a falta de atendimento, sobre atraso na entrega, sobre isso, sobre aquilo. Será que o canal de atendimento das indústrias, das lojas, dos fornecedores estão preparados para o perfil do novo artesão que nós temos hoje? A gente sabe que a gente está com problema de insumo, que a gente está com problema de falta de material, de matéria-prima, como, por exemplo, o fio do algodão. A gente teve agora aqui recentemente a Vera Jordão, que deu uma aula para a gente sobre o mercado de tecidos, como vem funcionando, mas eu também acho que a Vera está sendo ela está fora da curva. A Vera está trabalhando de uma forma muito mais antenada com o que está acontecendo. Por exemplo, agora essa semana... Ela se pautou num planejamento, né? E nem todos se planejaram, né? Então, mas que nem, por exemplo, mesmo frente o imprevisto, ela agora, essa semana que a gente está fazendo essa parada da saúde, né? Porque não dá para falar que é feriado que a gente está vivendo, mas sim uma parada da saúde, ela programou uma promoção e uma venda especial com desconto para esse período online. Então, assim, ela já soltou uma promoção para incentivar a ficarem em casa, então, sabendo usar o que está acontecendo a favor da empresa dela. Então, às vezes, você também precisa, porque também vamos pensar, gente, sabe? E é uma promoção, né? O que permite que o artesão tire suas vantagens também, consiga, né, viabilizar, né? Porque teve aumento para todo mundo, nossa, a gente sabe, tá tudo muito caro, tudo. O dólar tá uma fortuna. Eu acabei agora de ver aqui o preço do bacalhau para esse ano, que é surreal, né? Ninguém vai comer bacalhau, não, vai ter que ser sardinha mesmo, porque não vai dar no seu preço da sardinha, mas vamos ver. Então, assim, quando você pensa que alguém pensou em promoção e fazer um preço mais justo, você diminui um pouco a sua vantagem financeira, o seu lucro dentro daquele teu produto, mas você consegue atender ou ter esse retorno na demanda e não na quantidade, né? E não na unidade. Então, assim, são estratégias que os lojistas precisam, os empresários, todo o empresariado grande do setor precisa pensar como que vai fazer e como que se adaptar a isso. Algumas empresas, por exemplo, de fios, a gente vê hoje a Pinguim lançando venda de fio diretamente no seu site. Pelo que eu vi, só é a única empresa que está fazendo isso, né, dentro das de fio. Mas, em compensação, você vê uma Coates Corrente lançando um fio ecológico, o primeiro fio de costura ecológico, que eu achei sensacional, e divulgando isso já via influencers do segmento do artesanato, que eu achei mais legal ainda. Então, assim, existem já algumas ações que a gente vê que estão acontecendo, onde as empresas estão começando a entender como que tem que funcionar. Né? Ninguém parou em nenhum momento, teve um delayzinho aí, né, para poder identificar algumas estratégias, mas tá todo mundo fazendo o melhor com o que é possível, né? Então, por exemplo, eu achei interessante ontem quando eu vi essa campanha da Coates, porque antes a gente ia nas lojas de armarinho e você comprava aquele monte de linha naquele expositor tradicional da Coates, que todo mundo conhece, né? Como que é aqueles casulinhos de linha. E agora eles lançaram umas embalagens pequenininhas com algumas linhas dentro, onde você pode comprar por blister, por quantidade, e tendo a sacada do eco junto com o fio deles. Então é um fio biodegradável, todo corretamente ecológico e tal.
quis, porra, eu não costuro, eu já quero comprar para poder ter, sabe? Assim, foi uma sacada muito interessante. Eles usaram, eu vi nos stories da Dani Delinsky, que ela faz costura com tecido sintético. Então, assim, mas você vê, de repente, uma sacada de uma pessoa, de uma artesã, que é muito forte na divulgação de produto e na venda online daquele produto dela. Então, é legal quando você vê algumas empresas já se adaptando ao normal que está acontecendo. Não é mais novo normal, não. É o normal que está acontecendo, mas a indústria artesanal tem que se adaptar a essa mudança na forma de venda, na forma de apresentação de produto, na forma de atendimento ao consumidor. Tem várias formas hoje novas, o pós-venda. Eu acho que tem várias formas novas hoje da gente saber como deve ser lidado com o consumidor final. Sim, e nem só de máscara vive o artesanato, né? A gente sabe que máscara foi um boom, mas uma outra adaptação é do próprio artesão, né? Que, principalmente na costura criativa, pegou o viés da máscara, mas está fazendo porta-máscara, kit de higiene com álcool gel, tem mais um monte de coisa aí rolando, né? De novos produtos que eles estão criando. Que mais, Beth? Olha, umas coisas assim, a gente vê de repente kits de pijama, de homeware. Homeware não é uma expressão muito comum aqui no Brasil, né? A roupa de casa da gente é sempre roupa velha, né? Se você parar para pensar, mas uma das coisas que aconteceu ano passado, que bombou absurdamente quando começou a ficar um pouco mais friozinho, foram os pijamas de tie-dye, que era tanto fazer o pijama quanto pintar o pijama e fazer o tie-dye. Então, assim, já foi uma sacada que aconteceu dentro da moda, dentro do estar. Hoje em dia, todo mundo está trabalhando. Pijamas e afins, né? Porque a gente se veste todos os tie-dye vestidinhos. Então, hoje você está trabalhando em casa. Se antes você podia ficar em casa, vamos supor, com camiseta furada, hoje, pelo fato de você estar muito se apresentando via vídeo, você começa assim, ficar em casa bem arrumada, né? Mas também não ostentando, porque você não vai ficar de salto, mas assim, de uma forma apresentável. Então, essas estratégias do arrumar a casa virou uma coisa muito diferenciada. A mesa posta deitar a casa, se sentir bem. Então, assim, o mês aposta, então você prepara, você tem aquele cuidado de fazer acessórios que nem jogo americano. Eu nunca vi tanto jogo americano como eu vi agora. Era uma coisa que estava meio parado, o jogo americano, mas o jogo americano é uma forma de você fazer uma refeição rápida, né, ou solitária, mas onde você tem um cuidado com aquele prato, com aquela mesa, com o guardanapo. Então, aqui em casa é só jogo americano, gente. Então. O guardanapo de pano também, que está combinando com aquilo que você falou, o porta-guardanapo. Ou seja, são pequenos carinhos que nós temos com a gente, com a nossa família, que veio para a mesa dentro de casa. Então, a gente, hoje, é uma ação muito comum você ver, por exemplo, tem a Chess Pichu, tem a Helena Fang, que fazem as mesas postas, e as pessoas que ficam esperando para ver, né? Esperando para saber quais são as ideias que eles vão ter. Ideias simples, ideias pequenas, nada é macro, tudo é muito... com o que tem em casa, né? Com o que é usual. É intimista, né? Sabe? Assim, são ações intimistas, mas que trazem conforto e bem-estar. E o artesanato, nessa hora, é muito propício para isso. Primeiro, que quem tem, sabe fazer, pode fazer para o seu uso pessoal, mas também pode comprar. E uma outra questão, também existe uma forte campanha, encabeçada até mesmo pela WR, do Dê o Artesanato de Presente, ou outras ações, compre do pequeno, hoje você tem redes que fazem isso, compre do local. Então, às vezes você consegue presentear, fazer, você ajudar de uma certa forma essas pessoas para aquilo a coisa vai te trazer um bem-estar, né, um conforto, mas ao mesmo tempo você ajuda alguém,
dentro desse, em vez de você comprar de um grande, você compra de um pequeno, e isso te traz acaba fechando um ciclo bem simpático. Outra diferença forte que a gente entendeu dentro do artesanato é a abertura do produto artesanal dentro dos grandes marketplaces. Então, hoje a gente vê alguns produtos artesanais sendo vendidos por Magazine Luiza, a lojas americanas, não só o produto de insumo, mas também o produto final. Então, hoje, assim, as pessoas pensarem em produtos para decoração, há a possibilidade de você colocar esses produtos dentro dessas grandes redes de loja que abriram justamente o seu espaço para esse pequeno comerciante dentro do marketplace, que é uma sacada muito bacana, porque consegue agregar o comércio local dentro do seu negócio. Eles não deixam de ganhar, o pequeno não deixa de vender. Então é importante às vezes você ver, e às vezes, que nem, por exemplo, outras pessoas, então outros segmentos, os cursos cresceram demais. Então os cursos artesanais, a gente vê, por exemplo, um depoimento da Vivi Prado, falando o quanto que os cursos dela fizeram o bem para o negócio dela. Então, assim, mas ela também tem uma atenção absurda com os cursos, tudo muito bem feito. E todas essas pessoas que a Beth tem citado, gente, também são pessoas que pensaram, como a Vera fez, né? A Vivi também fez promoções, ela também pensou em viabilizar esses cursos a custos mais acessíveis, porque sabe desse momento delicado que está todo mundo vivendo. Então, você vê como o artesanato a roda do artesanato, de generosidade, né, de troca, como ela dá frutos. Faz diferença, né? Eu sempre entendo que as pessoas que estão abrindo seus corações de uma forma... E assim, não é porque é o artesanato, a gente tem conversado bastante isso diariamente, não é uma ação isolada do artesanato, a abertura da empatia frente ao mercado, é uma ação global e mundial, é uma tendência de mercado geral. Então, empresas que pensam no bem-estar do todo, do planeta, são as empresas que melhor estão lidando. Por exemplo, essa semana a Riachuelo lançou uma campanha sensacional sobre a mulher, sobre... Semana passada, gente. Semana passada. É verdade, semana passada. Mas, assim, são novas formas de se ver, essa da Riachuelo, o slogan é... Sigo-te... Ai, como que é o slogan? Mas é alguma coisa assim, sigo-te... acompanhando, sabe, assim, um seguindo o outro, um estando junto com o outro, é que a gente vai conseguir sair de tudo isso. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né, de tudo. A gente essa união que está sendo pregada e está sendo incentivada por todos, é essa união que vai poder fazer com que a gente saia mais fortalecidos, e eu acredito piamente nisso, que quem tiver de mão dada se salva dessa areia movediça. Isso eu tenho certeza absoluta. Também, nossa bandeirinha aqui, né, Beth? No início também, e aí falando, né, você falou também dos marketplaces e tal, a gente teve o que a gente identificou no ano passado, estava tendo uma certa dificuldade de adaptação com os serviços de entrega, os serviços dos correios e tal, e até com essas ações, parece que isso tudo hoje já está mais normalizado, né? O que você acha disso? Eu acho, sim. Existem, inclusive, hoje em dia, várias opções de entrega. Por exemplo, ontem eu comprei um sabonete artesanal para o rosto, né? E aí, a hora que eu vi lá as opções de entrega dentro da lojinha dessa artesã, que é uma artesã aqui do interior, artesã não, né? Uma farmacêutica, enfim, aqui do interior de São Paulo, ela dá 3 opções de entregas, com as datas e com os valores. Então, dentro dessas opções, você vê entrega mais rápida, entrega média, entrega mais... E tem diferença de preço dentro delas. E isso me acendeu. Não é só mais correio hoje em dia. Hoje você tem outras alternativas. E se você oferece para o teu consumidor, eu me senti super confortável de escolher, não, eu quero esse daqui, porque isso vai me trazer melhor benefício, ou de tempo, ou de valor,
e eu escolhi aquilo que eu queria dentro do frete que ela optou. Então, assim, hoje você tem várias, eu não sei o nome de todos essas alternativas de entrega, mas tem o pessoal de artesanato está muito ligado nisso, não porque eu uso tal, eu uso aquele outro. Então, assim, eu acho que vale pesquisar, saber as alternativas de entrega e que façam com que você não fique dependente do correio exclusivamente. Isso também é importante, que você busque outras alternativas. Dentro desses marketplaces, como eu falei, você já acha, as entregas são feitas não são entregas feitas por caminhão, por exemplo. Você compra qualquer coisa na Casas Bahia, não vai chegar o caminhão da Casas Bahia aqui gigante, vai chegar o pequeno fornecedor, provavelmente com o carro dele mesmo entregando, o que garante você receber aquilo no prazo estipulado. Então é importante, é muito importante você ter, quando você for entregar qualquer coisa de venda dentro do teu artesanato, a certeza de que o prazo que você está prometendo seja cumprido. Não importa se ele é 30, 40, 60, 80 dias, porque a pessoa, quando compra, ela tem consciência desse prazo. Mas sabe importante... o que está acontecendo no mundo, né? Então, mas é importante que você cumpra com o que você prometeu. Eu acho que essa é a grande diferença da história. Então, você ter certeza... a gente comprou em fevereiro um móvel que falou que chegaria no final de março. Então, a gente estava preparado para receber este móvel no final de março até o dia 31 de março. Ok. Chegou dia 20. Chegou muito antes do previsto. 20 não, chegou dia 18, dia 16. Ou seja, ele chegou 15 dias antes do que estava previsto. Uma outra reação ainda no cliente, né? Que é uma satisfação ainda maior de ver que... Aonde você fala, poxa, que legal, eles foram corretos e eu estava preparada psicologicamente, não cobrei o cliente, o fornecedor, eu não cobrei não, tá tudo ok. Eu comprei consciente. Então, quanto mais você usar de honestidade na sua venda, deixando claro todas as possibilidades, porque às vezes a gente quer, no afã de conquistar o cliente, você quer prometer mais do que você pode dar, né? Então, assim, se você prometa e venda o possível, o que é real, porque o consumidor, ele está sabendo, se ele quer realmente aquele produto como eu queria, né? Para mim, ok, esperar, não tem problema. A gente só quer honestidade na hora da entrega. Né? Você comprou, se ele tivesse falado para mim, entrega o dia 10 de março, eu ia ficar puta da vida porque ele entregou dia 16, entendeu? É muito diferente isso, então é importante vocês atentarem muito para isso. E existe sim opções, existem, eu acho que também, por exemplo, quando a entrega é dentro do teu, eu não tenho certeza se Rappi e iFood estão fazendo, eu acho que o Rappi está fazendo algumas entregas do gênero, porque de supermercado, essas coisas eles entregam. E às vezes assim, você vê alguma alternativa na tua cidade que seja bicicleta, o pessoal do Uber tem bastante que faz, eles fazem essas entregas. Então hoje você tem, talvez até mesmo para ajudar essas pessoas, eu tenho uma amiga que hoje ela faz entrega do iFood, porque foi a forma como ela conseguiu colocar comida dentro da casa dela. Então, sabe assim, também você gera emprego quando você usa esses entregadores alternativos. E uma coisa, né, Beth, como você falou, o pessoal do artesanato está muito inteirado desse assunto. Então, assim, compartilhe, não tenha medo de trocar. Fale com seu coleguinha, né? E eles vão dar dica. Tá tendo muita troca de dica porque tá todo mundo na mesma tempestade, né? Então tá todo assim, você dá dica não significa que você vai perder a tua venda. Exato. Porque assim, a venda sempre vai ser de acordo com o teu produto, com a tua... É você que faz a venda, não é a tua dica que faz a venda ou vai te tirar a venda. Principalmente porque quando você deu a dica, significa que você já está adiante, porque você já aprendeu aquilo. Então, você já está aprendendo outra coisa, você já está um passo à frente. Então, compartilhar informação não é, em momento algum, você vender o teu peixe, dar seu peixe de graça. Ao contrário, você já está na frente. Então, não custa nada você compartilhar isso de uma forma generosa com todos do teu segmento. Eu concordo plenamente.
Ô, Beth, outra coisa, né? A gente passou por datas comemorativas fortes, praticamente todas do ano passado. Então, teve Dia das Mães, que é uma data forte do artesanato, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, o Natal, né? E aí o artesanato, ele encontrou maneiras de se adaptar. Parece que estamos repetindo essa receita, né? O que você acha? Por exemplo, a primeira grande data comemorativa forte, a gente está vivendo agora, que é a Páscoa. Né? Então, assim, ao contrário do que foi o ano passado, onde todo mundo estava perdido, o que você vai fazer com o ovo de Páscoa, o que você vai fazer, como que você vai deixar, esse ano quase todo mundo está meio que preparado para o vou fazer, né? A gente porque é mais fácil você... Vou decorar a casa, vou fazer esse momento especial com o que é possível com aqui. O que é possível, ainda o mais... O máximo de coisas que eu mesma possa fazer, né? Isso, e ainda mais, além do que, dessa vez, a gente também está atrelado ao isolamento real, né? Então, a nossa Páscoa, de qualquer maneira, ela precisa ser isolados dentro de suas casas. A gente não tem opção dessa vez. O ano passado ainda você via algumas pessoas indo viajar, algumas pessoas indo para casa de praia, para casa de campo. Dessa vez não, o isolamento, as barreiras estão acontecendo, todos os acessos às praias estão fechados, as estradas estão pedindo real comprometimento, não dá para turistar. E eu acho, na boa, eu vou ser muito honesta e talvez muito forte, mas eu acho uma canalice nesse momento você está preocupado, preciso esparecer minha cabeça, então não, você não precisa. Não é a hora de esparecer cabeça de nada, é hora de plantar a bunda na cadeira e ficar em casa, sabe? Assim, ninguém vai morrer, não. 307 mil pessoas já morreram porque as pessoas não ficaram em casa. Seguem morrendo porque os hospitais continuam lotados, continuam sem vagas, né? Continuam sem insumos, sem EPI, né? Então, assim, agora é a hora da gente se realmente ficar... Então, já que a gente tem que ficar em casa, já que a gente tem que ficar isolado, já que a gente não pode ver ninguém, vamos pelo menos tornar isso um pouco mais agradável. Então, assim, comprar o seu chocolate de alguém que está precisando, que está vendendo, fazer a decoração da sua mesa de Páscoa. Se você é um artesão de outro segmento, então você não faz, por exemplo, às vezes você é da papelaria, então você não faz jogo americano. Então compra da sua amiga que faz o jogo americano e vende para ela. Também. Oi? Ou indica também, usa suas redes, a sua lista de contatos, né, para também oferecer o produto do outro, né? Então, você colocar, por exemplo, de uma outra maneira a forma de venda, Você está concordando comigo, filha? A Xé está enlouquecida aqui hoje. Mamãe. Pronto. Não. E aí a gente tem uma forma de... Ela tá falante hoje, você tá sentindo. Tá difícil segurar ela aqui. E a gente tem realmente uma forma de incentivar e ajudar e se solidarizar com quem está no entorno. E de qualquer maneira, decora a sua casa, põe o seu enfeitinho de Páscoa para não passar. Quem tem criança, faz pegadinha de papel colorido no chão, faz cenourinha de papel para enfeitar as coisinhas, né? Faz o guardanapo é tão fácil você fazer o nozinho de orelha de coelho. A Páscoa propicia decorações muito fofas, né? Então tem coisas que você pode fazer, vender e se adaptar. Então acho que agora na Páscoa a gente está sim garantido em termos de artesanato. Para o Dia das Mães, que é a próxima data que a gente tem, a gente sabe que mãe gosta de tudo que o filho dá, então o que vier está bem feito. Então, desde uma camiseta pintada até uma carteira... Um cartão, né, Beth? Um cartão bem feito de papel, mas assim, às vezes eu perdi um pouco o preconceito que eu tinha de entender tecidos
sintéticos, quando você começa a ver que tem carteiras bem feitas, né, feitas com máquina caseira. Então, assim, você fala, peraí, dá para fazer isso daqui, tem lives para você poder fazer, você não precisa nem gastar para aprender a fazer. Então, se você já tem uma certa facilidade para costura, o tecido sintético pode ser uma opção, e talvez seja um bom presente para você dar, ou também um bom presente para você aprender a vender, né, as carteirinhas, os porta-máscaras. Teve alguém que contou numa dessas conversas que tem uma moça que está fazendo porta-vacina, olha que doido. E ela porta-carteirinha de vacinação. Carteirinha de vacinação, que ela ela teve um faturamento de R$17 mil. Olha que delícia, gente, poder dar uma notícia dessa, compartilhar isso com você. Aí, assim, a hora que você pega e fala, peraí, a desgraça também tem o lado que não é só desgraça, né? A gente sabe que tem o lado que é bom. Então, assim, sim, já que todo mundo... A pandemia está sendo muito boa para alguns grupos, né? A gente não pode negar. Então, e aí você para e pensa, se a gente tem 200 milhões de pessoas que vão tomar vacina e todo mundo está ostentando a sua vacina, vamos desenvolver produto para colocar isso daí lá, Aqui em casa a gente quer emoldurar, sabe, assim, a coisinha da vacina. Então, sabe, é usar aquilo que a gente tem na mão como sendo um artefato de... Eu ainda não vi. Essas de vacina que eu tô falando, a menina faz para bebê. Pequenininho, bebezinho, como tem aquela... Parece que há alguns anos, eu fiquei sabendo disso também numa dessas conversas, há alguns anos mudou o formato da carteira de vacinação, né? E aí começaram-se a fazer esses porta-carteirinhas de vacinação. Então, mas, por exemplo, carteirona agora. Essa da vacinação do Covid, por exemplo, ele é um papelzinho retangular. Legal, bacana. Como que eu guardo isso? Pensa num envelopinho, numa carteirinha de acetato transparente, com personalizada, sabe, assim, porque provavelmente a gente sabe que vai ser daqui a algum tempo, para você poder viajar, para você poder ir para fora, você vai precisar apresentar essas carteirinhas. Do mesmo jeito que você precisa apresentar malária ou qualquer outra vacina, quando você vai ou vem de determinada cidade. Por exemplo, antigamente, para você ir para Manaus, para Belém, você tinha que tomar febre, acho que deve ter ainda febre amarela. Então, como que você guarda isso? Por exemplo, eu não sei nem onde está. Quando eu fui para lá, eu não sei onde estão minhas carteirinhas de vacina daquela época. Então, às vezes, você sabe, para e pensa. E era de um tempo, né, que ainda não estava tão informatizado o SUS, né? Então, quer dizer, você não tem um registro digital de que você... E às vezes, assim, se tudo isso você quer andar com isso na sua bolsa, então pensa em acoplar, fazer uma necessaire saúde, sabe? Onde você acople a sua carteirinha, onde você põe o compartimento do álcool gel, Então, assim, hoje você consegue pensar em soluções. Por exemplo, uma coisa que eu acho bacana, o pessoal da perfumaria, da saboaria, fazer bandejinhas para você ter na entrada da sua casa, para suas visitas, ou quem chega na tua casa, um lugar onde ela pode colocar a sua máscara, uma bandejinha com álcool gel à disposição, que combine com a decoração da sua casa. Então, a alternativa que não falta, né, para você poder fazer e criar peças e opções para as pessoas. E, por exemplo, quanto mais você usar coisas que são fáceis de limpar, né? Então precisa também, para você poder manter a higienização daquilo corretamente. Então são alternativas que o artesanato pode se adaptar muito fácil Ai, meu Deus. Não pode perder a mão agora, né, gente? Porque assim, você vê que qualquer afrouxamento nesses cuidados estão gerando graves consequências, né? Estão realmente nos deixando reféns do mau uso, né? Do esquecimento, do afrouxamento mesmo, né? De coisas que são muito sérias. Então tem que continuar no mesmo ritmo de álcool em gel, no mesmo ritmo da limpeza dos mantimentos, quando ele chegar em casa, tudo que tem contato com o mundo externo, se você está cuidando bem da sua casinha, tem que ser esterilizado, né? Assim que for acessar a sua casa. Isso mesmo. Ô, Beth, e aí vamos falar de feira? Opa!
coisa que a gente A gosta. gente está, né, muito carente de um abracinho. Ah, nem fala. A gente gosta de feira, a gente precisa das feiras. As feiras são polos de informação, polos de atualização, polos de conexões. Então, a gente precisa muito das feiras. Ela é vital para o nosso segmento. Infelizmente, a gente viu o que aconteceu, que não teve. E aconteceram algumas exposições, algumas feiras dentro do pessoal de decoração, mais especificamente. Recentemente teve uma mostra de mesas, mas aí era mais para lojista. A gente teve algumas ações, algumas feiras pequenas, onde você tinha isso lá em novembro, dezembro, enfim, começo do ano, mas a gente sabe que isso não foi muito legal, porque infelizmente a gente ainda está com contágio muito forte. Nós tivemos as suspensões das feiras de maior porte, dentro delas... No ano passado a gente tinha também os pavilhões sendo usados como hospitais de campanha, né? Como exemplo Esse ano não é o caso, mas eles estão em stand-by, né? Mas de qualquer maneira, a gente sabe que as feiras, do jeito que dentro do mercado, falando especificamente dentro do artesanato, alguns outros mercados conseguiram criar outros tipos de apresentação, outros formatos de feira, como por exemplo segmentos onde a gente via convenções acontecendo por meio de meetings, por meio de chamadas de telefone, onde você conseguiu fazer algum tipo de ação dentro das empresas. No artesanato, a gente não se adaptou dessa mesma maneira. A gente teve a feira do Zeca lá acontecendo online o ano passado, a feira de patchwork, onde basicamente era venda de cursos, né? Era apresentação de cursos pagos. A atividade que ele vem continuando mantendo recorrente depois das feiras, hoje independente da feira, que eu acredito também que é uma nova forma de você se manter no mercado, e é o que ele está fazendo, e eu acho bem bacana. Nós tivemos a feira da WR, que é a Mega Artesanal, que foi... a gente participou diretamente disso por meio da revista da Mega, que foi um trabalho onde a gente tentou, de uma forma digital, fazer com que as pessoas se sentissem dentro da feira, criando informação, criando conteúdo, criando conexão, mostrando a interatividade entre todos os eventuais expositores, concursos e acesso, com os links de acesso para você entrar em contato com essas pessoas. Então também foi uma forma de conectar. A WR retornou agora a Brasil Scrapping Show. Eles fizeram uma série de ações de lives essa semana que passou, tendo cursos no meio das lives, então um pouco de conversa, um pouco de passo a passo, né? Passo a passo. Então foi também uma ação bem interessante que eles fizeram. Mas assim, são paliativos. Exposição, né? A exposição do VAD, da Keiko. Sim, mas a gente sabe que são ações paliativas, são ações que a gente faz para falar, olha, estamos aqui. Mas não são as ações que todos querem viver, né? O que todo mundo está querendo é se ver, é estar presente, é acontecer. Eu espero de coração que até agosto realmente a vacina tenha funcionado e que a gente possa realmente estar juntos, talvez de uma forma diferente, talvez com certo distanciamento ainda, usando máscara, sem poder se abraçar como a gente gosta de fazer na Mega. Mas eu acho que talvez a gente consiga já sim pensar em estarmos juntos, né? Pelo menos reunidos ali naquele momento, não como a gente gostaria. Se ano passado a previsão é que ia ser a Mega do abraço, então 2021 é a Mega do aperto, né? Porque a gente não vai querer soltar esse abraço de jeito nenhum. Né? Então, mas eu não sei se isso vai ser possível. Falando sinceramente, eu acho que a gente, pelo menos, eu acho que vai ser talvez a gente possa colocar que seja a Mega do olho no olho. Pelo menos eu tô te vendo pessoalmente. E isso já para talvez seja muito, sabe? A gente saber o toquinho, sabe? Quando você... pelo menos algum contato, né? Mas o abraço, eu não sei se ainda vai ser possível. Falando bem sinceramente, eu não sei se... A gente está vivendo uma fase de muito medo ainda, de muita insegurança. Então... Talvez 2022, né? Vamos deixar, porque a gente comemora duas coisas de uma vez só. Mas
Tá mais perto, tá mais perto. E falando nesse contato visual, estão de volta as lives, né? Parece. Mas elas estão agora com algumas até funcionalidades diferentes, né? Conta aí pra gente. Então, as lives a gente voltou com tudo, né? A gente vê aquela coisa do todo mundo fazendo live, 30, você entra nos horários de rush, você tem 30, 40 lives acontecendo. Eu confesso que eu não tenho muita paciência, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência. Aí já tentamos entrar, até a gente está fazendo live, então, mas assim, eu não seguro, acho que o meu celular me entende e ele não segura. Eu fico desesperada. Eu gosto, assim, de ver algumas coisas, algumas lives, eu gosto de ficar acompanhando, mas também... A Beth está falando, gente, da nova funcionalidade do Instagram, que permite até 4 pessoas na tela, tá? Porque as lives nas outras redes sociais, elas se mantêm, né? No padrão. No padrão, isso, no YouTube, Aliás, tem live hoje no TikTok que eu fico tentando entender por que eles fazem lives daquele jeito, e, no entanto, tá aí uma coisa que me pega. Você vê umas lives no TikTok que são muito toscas, tá? São absurdas. Tem uma mulher que fica tomando banho e a máquina ali rolando. Aí você fala, porra, o que tá acontecendo? Tem outra que fica dançando, enfim, tem umas lives muito estranhas. Mas eu nunca vi lives de artesanato no TikTok. Olha aí, gente, fica a dica. Eu não sei, eu nunca vi, pode ser que aconteça, mas eu particularmente nunca vi e fico pensando, o TikTok é uma ferramenta tão bacana e que monetiza, por que não tá tendo live no TikTok? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso. TikTok, se eu não me engano, é uma das únicas redes em que você, independentemente do número de seguidores, o seu vídeo ele pode ser acessado por dezenas de milhares de pessoas, né? Então, é uma rede social de linguagem muito rápida, totalmente visual, não existe espaço para texto. Por outro lado, a gente tem as lives que estão acontecendo no Instagram, que estão vindo com força toda, as lives de YouTube, que nem agora, segunda-feira vai acontecer, ou aconteceu, né? Depende de como a gente vai fazendo, a live do Dargan, do Profissão Artesão, que foi uma movimentação que ele fez com todo o segmento pela Deller, junto com a Deller, então é muito legal você ver essas possibilidades da gente conseguir voltar a se falar, se bem que as lives não acabaram nunca, né? Elas só tinham dado perderam força, né, por um determinado momento. Que na realidade também você tinha mais coisas para fazer, então você tá podendo sair, então você não estava tão focado dentro de casa. Agora não, voltamos a ficar dentro de casa, então talvez seja uma hora da gente fazer live também. A gente tem até programadas algumas para a gente fazer junto com o pessoal lá do clube, para contar um pouco sobre o que cada um faz, né, dentro do seu segmento, dentro do seu artesanato, a gente fazer uma rotatividade. A gente teve a semana passada aquela live deliciosa do Lázaro Ramos, que ele uma proposta impecável, incrível, né? Isso, onde ele faz uma rotação de vários pequenos empreendedores dentro do espaço dele, que tem muita visibilidade, e aí ele convidou a Flávia Tavares, da Princesinhas de Laço, para falar um pouco, e toda a nossa turminha lá, todo mundo se reuniu junto, foi muito legal. Mas é importante você saber, e o que é mais legal ainda, ele não só naquela hora da live, onde chegou a ter 900 pessoas ali escutando o que a Flávia tinha para contar, mais do que isso, ele reposta as coisas, ele dá uma continuidade para aquele trabalho. Então, assim, é importante, até mesmo esse exemplo que ele está dando, tanto de solidariedade quanto de preocupação do pós-live, de você poder atender também, depois que aconteceu, dar um retorno da repercussão, gerar engajamento em função disso. Então, é uma ação muito importante, muito bacana, e seria muito legal todo mundo poder entrar nessa, mas também eu acho que também você precisa saber todos os horários, porque eu não dou conta de ver, por exemplo, tudo que está aparecendo. A gente queria ver, né? Você quer ver os cursos, você quer ver as lives, você quer ver... Mas não dá, senão você vai passar 24 horas só fazendo isso e mesmo assim não vai dar tempo. Mas é importante você saber que as lives ficam gravadas, então às vezes você perdeu aquela lá, então você consegue assistir ela depois, então você consegue fazer
de uma certa maneira, você não precisa ficar com aquela angústia de não conseguir atender tudo naquele tempo. E às vezes também você poder gravar em outros horários alternativos, lembrando que a live fica gravada e que você, para o teu público, você pode indicar para assistir. Olha, a live está gravada, você já assistiu a live, repetir isso insistentemente para que as pessoas assistam a tua live e às vezes você não tenha um problema recorrente de horário, de horário de rush, que o sistema fica meio travando. A gente também precisa lembrar que as companhias geradoras de internet, Vivo, Oi, tá todo mundo trabalhando demais, né? Então, às vezes, trava mesmo, o sinal fica ruim, o Zoom ou qualquer outra coisa. A gente também tem que ter um pouco de generosidade de lembrar que o serviço deles, cada vez mais eles estão sendo solicitados e a adaptação a tudo isso, por mais rápida que seja, às vezes fica um pouco mais lento. Então, a gente também entender que não precisa planejar também fazer as lives. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, criar com o seu grupo de amigas. Então, às vezes, você fazer lives em parceria otimiza o tempo. Então, se você tem parceiras para fazer uma determinada live, e a gente hoje já tem a possibilidade do Instagram de fazer com 4 pessoas ao mesmo tempo, otimiza esse tempo, otimiza se organiza, mostra a união, mostra a generosidade, e ao mesmo tempo você consegue otimizar um pouco o teu tempo, porque realmente é bem abusivo, né, às vezes. Nem fala. Ô, Beth, e você citou aí aquele papo no clube. Clube, que a Beth diz, é o Clube Craft Brasil, que acontece lá no Clubhouse, que é uma nova rede social. Então, é claro que a gente não pode deixar de falar dessas redes, ainda mais porque Beth é sucesso absoluto do Clubhouse, com a primeira sala de artesanato que foi feita aqui no Brasil. Queria que ela contasse um pouco para a gente de como está o Clubhouse, de como está incrível essa frequência de uma turma muito boa de segunda a sexta-feira lá com você. Então, o Clubhouse é uma rede social nova, como a gente já falou semana passada. Essa semana a gente retorna a falar agora sobre a importância dela, o que tem acontecido. O Clubhouse, ele é uma ferramenta poderosa de comunicação, onde a gente consegue dar voz e escuta a todos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial dessa rede, onde todo mundo consegue falar. Você consegue, sim, estabelecer conexões de trabalho, de negócios. Para a gente já rolou. Então, não é que para os outros, eu acho que vai acontecer. Não, é real. Você conecta, se você se conecta, você apresenta o teu trabalho, você se apresenta, você se mostra falando, você se mostra escutando. O que eu acho mais gostoso dentro do nosso trabalho é o acolhimento que acontece. Então, é uma sala generosa, é um espaço generoso, onde a gente procura realmente receber todos e dar oportunidade. Tudo bem que tem uns que falam mais que os outros, por exemplo, eu falo mais que todo mundo, que eu sou uma matraca. Mas só falar, deixa eu falar, óbvio que a gente quer mais que todo mundo fale, quer escutar todo mundo e agregar informações, e essa quantidade de dicas, de apoio que uma tem proporcionado à outra. A gente tem uma frequência muito boa e muito assídua e recorrente, então isso é um grande diferencial. Hoje já tem, passado um mês e pouco, a gente já tem um segundo grupo lá formado de artesanato, mas que também é muito bem-vindo. A gente quer mais que cresça mesmo, porque quanto mais se falar de artesanato, mais força todo mundo ganha, e todo mundo se interage, todo mundo coloca para acontecer. Lembrando que o Clube Craft Brasil está aberto, né, Beth, para quem quiser abrir salas, né, para falar de artesanato. Sim, quer abrir sala, vem, conversa, a gente, assim, é que eu acho que isso ainda não entrou nesse ritmo, as pessoas ainda não, a gente se acostumaram, segundo as meninas mesmas falam, que elas entram em outras salas e nenhuma é igual a nossa, então talvez seja pela forma do fazer. A gente está agora pensando em abrir algumas alternativas que não tem
talvez tenha a ver com artesanato, mas nem tanto a ver com artesanato. A gente surgiu algumas ideias da gente abrir para o segmento pet, mas não por conta do segmento, mas que todo mundo aqui é cachorreiro mesmo, declarado, todo mundo gosta de bicho, então não tem por que não falar. E lembrando que o artesanato tem muito a ver com o segmento pet, né? A gente faz roupinha, a gente faz caminha, a gente faz lacinho, se faz muita coisa para os pets, e talvez a gente entre falando com mais assiduidade sobre esse tema, também porque eu amo, né? A gente ama falar sobre isso, então pra gente, eu costumo falar que é a minha hora de lazer, não é nem a hora de nada, é a hora que a gente tá, é que vocês não estão vendo, né? Mas eu tô aqui conversando com vocês, a Cher tá no meu braço, a Lua tá no colo da Faiga, e a gente, cada vez mais, eles fazem parte da nossa vida, do nosso trabalho, então é importante a gente também, talvez, abrir esse espaço de fala e de escuta. E talvez uma forma de ajudar, a gente está estudando como a gente consegue fazer isso de uma forma bacana, né? Já que dentro do clube você tem a possibilidade de doações por meio de Pix, por meio de formas de você ajudar, e talvez essa seja uma forma da gente ajudar, a gente falar e conseguir ajudar ao mesmo tempo. Então, essas ideias estão muito recentes e a gente está vendo como que funciona. Mas, assim, o Clubhouse é um convite, infelizmente ainda não está aberto para Android, mas quem tem iPad, quem tem iPhone, consegue acessar, é feito. Tem muita coisa bacana acontecendo, muita informação girando em torno de todas essas pessoas. A gente, por exemplo, a partir de agora, a gente começou já a colocar, por exemplo, texto de acessibilidade para cegos dentro do Instagram. A gente só está conseguindo porque a Fernanda ensinou para a gente como que funcionava, porque a gente entrou num clube de acessibilidade por convite e descobriu o quanto que o artesanato... Descobriu não, né? A gente já sabia, mas enfim, quanto que o artesanato pode caminhar junto com a acessibilidade, com a inclusão, e aí a gente está aprendendo, muita coisa aprendendo. Então, assim, tem erro, tem tropeço, a gente está descobrindo na unha como que funciona, mas o que eu acho que é mais bacana é a corrente de boa vontade que envolve tudo isso. Realmente, pessoas que eu não teria a oportunidade de conhecer se não fosse pelo Clubhouse, nem mesmo pelo Instagram, porque no Instagram você vê a imagem e às vezes essa imagem te parece inacessível, e hoje a gente vê pessoas que são... Há pouco tempo a gente teve uma aula, né, com o Sony Polito, falando sobre opções, né, que a internet dá para que você pratique a inclusão. Ele é o responsável por um projeto super bacana, que é o Bengala Verde, né, se eu não me engano, e que deu uma aula pra gente, foi maravilhoso, e você via todo mundo quietinho ali, babando nas informações. Porque tem muita coisa que é interessante mesmo você saber, coisas que nós nunca tínhamos passado sequer pela cabeça, que poderia ser uma barra ou um entrave. Eu confesso, sem a menor vergonha de falar, que eu nunca tinha pensado na dificuldade do cego ou do surdo dentro de uma rede social. Para mim, assim, devia ter algum aplicativo que resolvia tudo, e tem, mas não resolve tudo. Então, tem coisas que a gente pode facilitar e não tem porquê. Racionalmente pensando, o dado que eles passaram para a gente, que são 45 milhões de pessoas que precisam de uma atenção do mercado. Então, são 45 milhões de pessoas que podem consumir o seu produto. E, como que eu vou fazer artesanato específico para esse tipo de público? Criando produtos que tenham tato, que tenham sons, que tenham alguma forma de fazer com que... Por exemplo, você faz uma carteira, como a gente acabou de falar, assim, a carteirinha do kit da higiene para você ter na sua bolsa. Legal, bacana. Por que não colocar a identificação por braille, por meio de prensa, de gravação, sei lá, qualquer coisa do gênero, que a gente... Bordado, né? A gente tem como mostrar essas saliências e esses relevos por meio do artesanato, dentro da peça que você está fazendo. Então, a pessoa, por exemplo, ele pega a necessaire dele, ele tem lá no tato
a identificação fácil do que ele está precisando, se aquele compartimento é da vacina, se aquele compartimento é o do álcool gel, se é do documento. O artesanato pode atender isso. Pensar, né? E como a Beth já trouxe também, são campos de muita acessibilidade. Essas pessoas estão muito abertas a ouvir, a trocar. Então, assim, quem tem interesse, né? Porque é óbvio que deve ser um universo bem mais amplo. A gente está trabalhando aqui no campo das confabulações, né? Mas eles estão super dispostos, né? A te explicar se é possível pelo artesanato. A gente sabe que o Braille, ele tem até a força que você faz em cada ponto, né, para poder firmar ali essa linguagem, ela altera o entendimento das palavras, das letras. Então, mas eles estão super abertos, pessoas que são especializadas, que trabalham com isso, que podem orientar e que vão ter o maior prazer em fazer isso, né? Então, é muito interessante você pensar o quanto que você pode criar cursos específicos para isso, criar formas. Então, por exemplo, hoje o pessoal das máscaras, a hora que você faz uma máscara com visor, você tem dentro ali do teu cardápio de produtos, não custa nada você incluir 1 ou 2 produtos sob encomenda, destinado a esse público. São pessoas que precisam comprar, que precisam ter, e às vezes você pode acessar, porque são pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão aí na vida, que Lógico. estão você não está notando, né? Porque talvez não seja ainda o seu universo de referência. É, né? Porque a gente nunca pensou. A história real é essa, Faiga, nunca se pensou. A gente, tantos anos de jornalismo voltado para o artesanato, quando foi que a gente fez uma matéria sequer pensada em acessibilidade nesse sentido com algum produto artesanal? Nunca. A gente nunca não pensou. Quantos passo a passos você vê? Por exemplo, você tem 500 mil lives acontecendo hoje no mercado, né, nas redes sociais. Quantas lives são para ensinar a fazer uma máscara de acessibilidade? Com o visor transparente para as pessoas poderem ver como que se costura aquilo, como que você corta o acetato, como que você calcula o tamanho da boca, que pode mudar de pessoa para pessoa, como que você adapta o teu molde àquilo lá. Você vê como foi rápida, né, a adaptação do mercado para fazer as máscaras infantis, por exemplo, porque crianças a gente convive mais com criança, mas demora um pouco mais para você pensar nas pessoas com necessidades especiais, porque talvez você conviva com menos delas, né? Então é muito interessante, só que a gente tem um número muito expressivo, muito acentuado. Por exemplo, coisas que cada vez mais você fica pensando, peças que possam ajudar no conforto dos cadeirantes, almofadinhas, bolsas para você levar junto. Assim, existe uma infinidade de possibilidades que nunca foram pensadas. Então, eu acho que esse alerta, para minha cabeça, aconteceu justamente dentro das conversas que a gente teve no Clubhouse. Então, eu acho, e vamos combinar que isso não é novidade nenhuma para a humanidade. Nenhuma. Sempre foi por meio da conversa, se você tem do diálogo, da troca de experiências, que novas ideias podem surgir, que novos contextos podem acontecer, porque você tem... Volto lá ao velho Sócrates com a sua tese, com a sua antitese, com a síntese de alguma coisa nova que pode acontecer. E na prática é isso que acontece. A gente está criando novas sínteses das conversas que nós estamos tendo, e dessas sínteses vão nascer outras teses que vão virar outras coisas. Então, isso é um exercício de humanidade muito importante. Um exercício de crescimento de humanidade. Então, é muito legal você está fazendo parte de uma... A gente está fazendo parte, o artesanato está muito antenado, a gente está muito bem dentro dessa nova forma de comunicação. Hoje, 99% das pessoas que estão lá com a gente, eu nunca vi, eu sempre amei. Sabe assim, são pessoas que você conheceu pela alma e você quer manter elas junto à sua, né? Juntas à sua. Eu quero levar todas elas para o resto da vida. Elas se tornaram eternamente responsáveis porque me cativaram, então eu quero sim que me levem junto.
Então, assim, eu acho que é legal a gente ter essa nova forma. E, independente disso, o ano passado eu já tinha tido uma experiência de conversa, de acolhimento diário, durante a pandemia toda, durante todo o ano de 2020, eu tive a sorte de ter participado de um grupo de criatividade, onde era muito esse exercício que a gente vem praticando hoje, só que era por meio de Zoom, era por meio de imagem, mas esse exercício do falar todo dia foi muito importante para mim, inclusive para minha sanidade, principalmente para minha sanidade mental. Se eu conseguir, eu tenho noção do quanto eu consegui me manter estável o ano passado, emocionalmente, e talvez até levando esse estado para as outras pessoas com uma certa forma, porque eu tinha um apoio, uma casa forte ali onde eu me recuperava diariamente e me energizava. E eu tenho sentido que essas reuniões da gente diárias da Hora do Vício tem também acontecido muito isso. É uma forma da gente se fortalecer e energizar o segmento do artesanato. É um grupo de pessoas que é muito otimista no geral. São pessoas que estão bem, estão estáveis, estão emocionalmente estáveis, não só por meio do trabalho, mas sim também por meio do apoio que uma está dando à outra, o falar, o escutar, o dar uma palavra amiga, dar um conselho amigo. Às vezes você não precisa nem falar nada, só o fato de você estar escutando já agrega algo bom à pessoa. Então, são exercícios realmente que a gente recomenda para todo mundo. Não é porque nós que estamos organizando, estamos fazendo, que a gente quer vender peixe. Não tem essa, volta a falar, quem quiser apoiar, a gente é muito bem-vindo, venha patrocínio, venha o que quiser, porque a gente realmente está precisando. Mas, por exemplo, dentro do Clubhouse existe uma prática de cobrança de Pix, de ajuda para você estar lá falando. A gente não está fazendo isso ainda. Não sei quanto tempo a gente não vai fazer, mas a gente não faz. A gente realmente está lá para aumentar a informação, para trocar, isso, né? Isso. Gente, como a Beth falou, né, por enquanto, e vocês souberam um pouco mais também sobre esse aplicativo, sobre essa rede, no nosso episódio anterior, que a gente falou muito sobre Clubhouse, foi especificamente sobre isso. Por enquanto, ele só está disponível para o iPhone, mas a gente também já descobriu uma forma... iPhone e iPad. O iPhone e o iPad, e a gente já descobriu que uma nova funcionalidade do Telegram. A gente fez uma experiência e a partir de amanhã a gente reestreia no Telegram, nossa Hora do Vício primeira edição, em novo horário. E a Beth vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência dessa semana, como é que foi, sendo que a gente comunicou na semana passada aqui pelo Podcraft para vocês, estreou, e aí agora a gente quer contar o resultado para vocês dessa primeira semana. Então, a gente fez a experiência de ver, porque assim, como eu falo, todo mundo aqui está aprendendo tudo, né? A gente está aprendendo a viver novamente, né? A se comunicar novamente diariamente. E aí o Telegram chegou, abriu os chats de conversa, é uma ferramenta bem interessante, ela ainda tem muito problema técnico, porque falhou o sinal, você fica com delay, trava, aí de repente você vê tudo aí que você falou... Aí ele volta com gravação em tempo acelerado, né? Então, é muito estranho. Falando bem honesto com vocês, estou me sentindo Ana Maria Braga falando se o prato não está bom, estou mais ou menos assim, falando, então, eu particularmente não gostei do uso do Telegram, eu achei muito estranho, eu já não era usuária do Telegram antes, a gente tenta fazer para ver se acontece, para ver se vai, eu não me adaptei muito bem, mas, assim, principalmente, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima de alto impacto para grandes empresas, para as pessoas que precisam passar informação em grande escala, para fazer um pós-venda, para fazer um pós-curso, para fazer um atendimento pós tudo que você está fazendo, ou para prescrição, enfim, é um instrumento de força para venda e um bom aliado, mas para um público que já te conhece, não é um público de novas conexões, porque o Telegram são pessoas que vão estar ali porque ou vieram convidados por meio de link, ou porque acessaram no link da tua bio do Instagram, de alguma forma existe uma ligação pré-estabelecida de você com esse público.
A gente... Uma vantagem que ele oferece, né, é de aguentar, ele não fica salvo no teu telefone, os arquivos que você envia, os áudios, tá? Então ele não pesa o telefone comparado com o WhatsApp, por exemplo. E agora ele tem essa função aí, né, que são que é você poder falar você abrir uma sala de conversa praticamente ali. Mas a parte disso, ele ainda apresenta uma série de questões que a gente não... Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a hora do vício, mas semanal agora, sextas-feiras de manhã. Então, onde a gente faz um resumão do que aconteceu na sexta-feira, na semana, né? Na sexta-feira a gente conta. Principalmente o que aconteceu na hora do vício, né? Nas nossas conversas de hora do vício. E aí a gente resume isso nessa conversa de 1 hora lá no Telegram. Todo dia de manhã, toda sexta-feira, às 9 horas. Às 9 ou às 8? Às 8. Às 8, Às 8, mas se quiserem trocar para as 9, tem uma semana para contar pra gente. Então, a gente topa trocar. Eu acho que por mim eu já trocava, tá? Eu só voto do que topa trocar, porque de manhã, 8 horas da manhã, tá todo mundo dormindo ainda, tem muita gente que reclama disso. A gente teve bastante, fala assim, essa hora da manhã eu não consigo, eu tô dormindo, essa hora eu não consigo porque eu tô correndo aqui com a casa ainda, com os cuidados. Então, assim, é tudo como eu falei, cada um vai se adaptando. Mas, em compensação, a gente tem um pessoal de fora do Brasil que tá lá com a gente por conta de fuso horário. Nesse horário é um horário bom. Então, a gente também pensa que a gente tem tido uma participação super gostosa da Soraya, que ela é lá ela mora na Portugal, mas ela mora na Inglaterra, e é uma delícia ficar conversando com ela de manhã, ela está bem participativa com a gente, mas, enfim, a gente está vendo, por enquanto, assim, a gente, não que não possa voltar a ser diário mais para frente, mas por conta também de outros trabalhos que a gente tem que fazer, o nosso tempo também fica muito picotado, então entrou uma questão também de trabalho que nós estamos fazendo, e o nosso tempo versus isso. Aqui no canal Craft sou eu e a Faiga e eu. O pessoal, essa semana, um monte de gente, né, colocou lá fotinho de quem é do marketing, quem é da coisa. Então, acho que a gente precisava fazer isso também, né, Faiga? Falar com tudo que a gente faz, porque ou é eu ou é ela. Não tem muita... A gente tem uma ajuda do Bruno para colocar o podcast no ar, mas a grande massa aqui sou eu e ela que fazemos. Então, o tempo da gente é bem corrido, né? Então, a gente pensou bem, conversou sobre isso, como que estava sendo essa picotada de manhã do nosso tempo, e realmente não estava dando, a gente estava deixando de fazer alguns trabalhos em função disso. Então, a gente repensou e concentrou tudo num dia só, que vai ficar na sexta-feira. É isso aí, nosso agradecimento todo especial ao Bruno, que aguenta a gente e que não desistiu da gente. É bom que ele está escutando obrigatoriamente isso que a gente está falando, é ele que escuta mesmo, ele que grava, então ele sabe que a gente está levantando a bola do nosso menino. É isso aí, nosso menino. Bom, a gente vai finalizar então, deixando uma mensagem de esperança para vocês que nos ouvem. A Beth começa. Ai, meu Deus do céu, joga logo difícil para mim. Assim, gente, esperança nesse momento é talvez o artigo mais raro, né, que a gente tem, mas ao mesmo tempo eu acho que é o artigo mais valioso. A gente precisa ter esperança, ela vale ouro nesse momento, é ela que vai nos manter sãos, né, e em todos os sentidos, e a gente sabe que quando você tem esperança de alguma coisa, você precisa fazer algo para que aquilo aconteça. E talvez o momento agora é a gente ficar quieto em casa de verdade, sentar a bunda na cadeira e não levantar, recuar para poder vencer essa batalha. É momento de recuo. Qualquer bom estrategista sabe que isso acontece em qualquer situação, então você recua para poder avançar depois. Estamos nos recuando, estamos nos fortalecendo como sociedade. Talvez seja um momento de aprendizado, curso, falar, estudar, para a hora que a gente tenha possibilidade de voltar com toda a força, com novas ideias, com novas possibilidades. Existe sim luz no final do túnel, e não é luz fraca não, é luz forte. A gente tem bastante coisa para fazer, apesar de tudo que a gente está vivendo nesse governo, que a gente, né, que não dá para passar o pano e deixar quieto, que
Mas eu tenho experiência de que tudo vai mudar e que tudo vai melhorar de verdade. A gente sabe que depende muito mais da gente. É a nossa força, é o nosso entendimento de tudo que vai fazer com que as coisas mudem. A gente já conseguiu isso de outras vezes e não vai ser diferente dessa vez. A gente vai conseguir do mesmo jeito e ainda com a vantagem de ter o amadurecimento da experiência, né? A gente também tem experiência sobre tudo, então está na hora de... A gente já sabe como que vai lidar. Então tem que usar máscara, tem que tomar vacina, tem que cobrar das autoridades a vacinação em massa. Se a gente quer voltar a estudar, vacina. Se a gente quer voltar a trabalhar, vacina. Se a gente quer voltar a se ver nas feiras, vacina. Esse é o único caminho. Então, assim, vamos cobrar, vamos fazer a nossa voz valer para que a gente possa estar junto novamente, muito em breve, todo mundo reunido, falando sobre tudo isso que aconteceu e fortalecidos pelo laço da união e da amizade, que eu acho que esse é o grande mérito que a gente pode levar de tudo isso. É isso. Um beijo para todo mundo, feliz por estar aqui mais uma semana com vocês. Lembrando que é importantíssimo, cada um que está aqui, de uma forma ou de outra, falando, escutando, é porque sobreviveu. E se sobreviveu, a gente já é privilegiado demais. Então, agradecer todos os dias pelo nosso privilégio, de uma forma ou de outra, termos o que comer na mesa, termos o que vestir, temos luz, temos internet, a gente tem tudo. A gente não pode reclamar, a gente tem vida. A gente tem possibilidade de falar, de respirar. A gente tem oxigênio, gente. É muito louco. Ainda, né? Mesmo cuidando do planeta do jeito que a gente cuida, a gente ainda tem oxigênio. A gente ainda tem oxigênio e muita gente por aí está sem ter o ar, sem conseguir respirar o ar, mesmo ele existindo. Então, assim, vamos agradecer muito e trabalhar para que tudo isso melhore e fique bom geral para todo mundo. Um beijo, até a semana que vem. É isso aí, Beth, sempre perfeita nas palavras, né? Sempre trazendo tanta inspiração, né? Tanta esperança, mesmo quando não é para trazer esperança, imagina quando é, né? Ela realmente ímpar. Eu também queria trazer, mas eu vou compartilhar uma frase que eu gosto muito, que é de São Francisco de Assis, que diz: comece fazendo o que é possível e quando você menos perceber, vai estar fazendo até o impossível. Eu acredito muito nisso, como a Beth sempre reforça aqui o nosso lema, né, que juntos nós somos mais fortes. Então, um estímulo para que cada um faça o seu melhor, né, faça o que é possível para você. A gente vai dando um passinho de cada vez e quando a gente menos esperar, a gente vai estar livre de tudo isso, vai estar se abraçando, vai estar realmente fazendo o que hoje nos parece impossível ainda, mas não é. A gente vai vencer, a gente vai sair dessa e a gente vai sair muito melhor, eu tenho certeza absoluta. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até mais, fique em casa!